Beleza, pessoal? Bom, então, bem-vindos todos, né? Pessoas que vieram aí assistir a aula. Nós vamos falar um pouco sobre injúria renal aguda no período neonatal, né? Que foi o tema pedido pelas residentes aqui da nefrologia pediátrica. Então, eu dividi a aula nos seguintes tópicos. Eu vou falar brevemente da nefrogênese, vou falar um pouco de parâmetros de função renal no período neonatal, falar do estadiamento da IRA neonatal, dos fatores de risco que existem, né, no neonato para desenvolver IRA, falar um pouco da etiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento, tentar mostrar uma visão geral e alguns artigos que eu considero importantes, né, e relevantes aí na literatura a gente vai mencionar. Bem, em relação à nefrogênese, a gente sabe, né, que o rim passa por três estruturas, né? O primeiro é chamado pronéfron, que é uma estrutura bem primitiva, que ela aparece na região cefálica, né? E essa estrutura aparece com 4 semanas e regride, sem ter função, né? Então é uma estrutura muito rudimentar. Depois vem uma estrutura intermediária que aparece na região torácica, chamada de mesonéfron, que aí já é uma estrutura que tem alguma funcionalidade, né? Assim, embora bem rudimentar em termos de funções, né? Mas já tem alguma funcionalidade. E essa estrutura, então, vai ter alguma funcionalidade da sexta à 10ª semana. A partir da 4ª semana já, o metanéfron, que é a estrutura principal, começa a se desenvolver. Mas ele vai ter assim alguma relevância, alguma funcionalidade só um pouco mais para frente, né? Mais ou menos na época que o mesonéfron regride, né? É que o metanéfron, que vai ser o rim futuro, começa a ter alguma função. E as partes principais desse metanéfro vão ser o broto ureteral e o mesênquima metanéfrico, né? Então, o broto ureteral vai dar origem a túbulo coletor, cálices, ureteres, ao passo que o mesênquima metanéfrico vai dar origem a túbulo proximal, túbulo distal, de Henle e os glomérulos, né? Vamos dizer assim, ao parênquima renal propriamente dito. E essa estrutura vai se desenvolvendo, né, gradualmente, e geralmente esse rim vai estar formado entre a 34ª e 36ª semana de vida intrauterina, né? Então, num recém-nascido muito prematuro, a gente já tem a ideia de que esse rim ainda não se formou devidamente, né? E existe muito questionamento se na vida extrauterina essa formação vai acontecer da mesma forma, né? Considerando a série de possíveis insultos que um recém-nascido prematuro tem, né? Então, esse fator por si só já pode implicar em uma chance maior de ocorrer uma injúria renal aguda nesses indivíduos, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Bem, em relação, então, à função renal no período neonatal, né, como eu havia dito, da quinta à 34ª, 36ª semana, a gente tem a formação do rim. Essa formação do rim vai ser afetada, né, certamente, por prematuridade. Se você interromper a gravidez antes disso, essa formação na vida extrauterina certamente não vai ser a mesma coisa, porque na vida intrauterina ela pode ser prejudicada por um crescimento intrauterino retardado, como pode prejudicar a formação de diversos outros órgãos, e claro que se houver uma injúria renal aguda, isso vai comprometer certamente a formação de novos néfrons, né, se essa ainda estiver ocorrendo. Em relação ao fluxo sanguíneo renal, né, a gente sabe que ao nascimento os rins vão receber um percentual pequeno do débito cardíaco, né, de 2,5% a 4%. Mas com 24 horas de vida, esse percentual praticamente dobra e passa a 6% do débito cardíaco. Com uma semana de vida, passa a ser 10% do débito cardíaco, e com 6 semanas de vida, de 15% a 18% do débito cardíaco. Então, a gente tem um aumento progressivo do
sanguíneo renal. E claro que esse fluxo sanguíneo renal menor no Faz período. uma água. Alguém queria perguntar alguma coisa? Ah, bom, e esse fluxo sanguíneo renal, então, menor, né, no período neonatal, vai implicar também numa filtração glomerular menor, né, que vai aumentando progressivamente com o tempo. Nós vamos mostrar um pouco esses dados. A gente sabe que algumas substâncias, né, têm uma importância na modulação desse fluxo sanguíneo renal, destacando aí o papel da angiotensina 2 e das prostaglandinas, que vão modular a pressão de perfusão e a resistência arteriolar, sistêmica e renal. Né? Então, a angiotensina 2 tem uma função de vasoconstricção sistêmica, aumentando a pressão arterial, e também uma função de vasoconstricção da arteríola eferente, aumentando um pouco a pressão de filtração. Já as prostaglandinas têm uma função principal de vasodilatação da arteríola aferente, aumentando também o fluxo sanguíneo renal. Então, abre a aferente, fecha a eferente, vai aumentando progressivamente essa filtração glomerular em cada néfron. Né? Bom, o ritmo de filtração glomerular, então, ele também vai aumentar progressivamente, né? Refletindo um pouco esse processo fisiológico de amadurecimento, que acontece mesmo. Então, ao nascimento, se a gente for olhar, a filtração glomerular é muito baixa, como se fosse uma DRC estágio 5, né? 10 a 20 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. Quer dizer, o recém-nascido filtra muito pouco. Com 2 semanas de vida, essa filtração já vai triplicar, pelo menos. Né? Então, ela vai para 30, 40 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. Então, ela aumenta muito. E esse aumento vai ser constante até mais ou menos os 2 anos de idade, quando atinge valores de indivíduo adulto, em torno de 100 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. Então, isso é o que acontece fisiologicamente no recém-nascido a termo, que nasce com os néfrons adequadamente formados. Já no prematuro, aí a gente pode ter esse ritmo de filtração glomerular ainda menor, porque ele pode ter uma quantidade menor de néfrons, e esse aumento do RFG pode ser comprometido ou mais lento, de acordo com fatores de risco que possam ocorrer e também com o menor número de néfrons que esse recém-nascido pode ter. Né? Então, essa progressão do ritmo de filtração glomerular muitas vezes não é tão linear e tão constante quanto num recém-nascido a ter. Outro fator importante, né, que a gente vê no período neonatal é a imaturidade tubular, quer dizer, a capacidade de reabsorver eletrólitos, de concentrar a urina, é muito menor nos recém-nascidos. Mesmo a termos, recém-nascidos sem nenhum problema, ela é menor, né, e vai aumentando com o tempo. E claro que se no recém-nascido a termo ela já é menor e vai aumentando progressivamente, no prematuro ela é mais alterada ainda e pode não ter esse aumento progressivo tão adequado, de acordo com condições adversas, né, tanto do nascimento quanto da vida extrauterina. Nós vamos falar um pouquinho disso. Bem, aqui, gente, mostrando que existem algumas equações para estimar o ritmo de filtração glomerular, né, nos pacientes, né, tanto nas crianças maiores quanto nos recém-nascidos. E é importante a gente comentar que nos recém-nascidos, o uso, né, da creatinina nas fórmulas de estimativa do ritmo de filtração glomerular é bastante precário, porque se a creatinina não é um excelente marcador nos meninos maiores, nos recém-nascidos ela é pior ainda, né? Por uma série de questões, né? Que tem a imaturidade tubular, uma série de limitações referentes ao uso da creatinina. Então, nos recém-nascidos, outras moléculas podem ser mais úteis para estimar o ritmo de filtração glomerular. Então, por exemplo, a cistatina C parece que é um pouco melhor para essa estimativa, e talvez a molécula mais interessante para essa estimativa seja
a proteína beta-traço, né, que é uma molécula que não sofre alteração nem de reabsorção, nem de secreção tubular. Então, ela é uma molécula que é praticamente reflete a filtração glomerular nos recém-nascidos, né? E não tem influência materna, né? Então, é uma proteína interessante. O grande problema dessa proteína é que a gente não tem disponível na prática clínica a dosagem dela. Então, fica muito teórico utilizá-la para estimar o ritmo de filtração glomerular. Então, o que vai na prática mesmo, na grande maioria dos lugares, é a creatinina. E o que se coloca é que, embora ela não seja tão boa para estimar o valor absoluto da filtração, a sua avaliação seriada pode ter alguma utilidade clínica, né? Quer dizer, está piorando, está melhorando, isso pode ter alguma utilidade clínica. Bem, aqui é só para mostrar, né, um pouco dessa questão da creatinina, né? Aqui a creatinina sérica, né, num prematuro, mostrando que ela tende a ser fisiologicamente mais elevada do que no recém-nascido a termo, o que é compatível com um ritmo de filtração glomerular mais baixo no prematuro do que no recém-nascido a termo, e que depois dos 6 meses essa creatinina fica com valores relativamente estáveis, embora haja pequena variação do ritmo de filtração glomerular, né? Que, como a gente falou, a partir dos 2 anos de idade, tende a assumir valores já de indivíduos adultos, né? E essas alterações a gente pode também ver em outras moléculas, né? Então, na cistatina, a gente também vê que a filtração glomerular é diferente no prematuro do que no atermo, embora não seja tão menor quanto a gente vê para a creatinina, né? Porque a creatinina vai sofrer outros fatores que afetam, né? E aqui a gente vê que a proteína beta-traço, que seria o melhor marcador, ela tem também uma filtração menor no prematuro, mas que não é tão acentuadamente menor quanto a creatinina comparada com o recém-nascido a termo. Então, tem essas pequenas variações, né, que devem ser comentadas, mas que depois de uma certa idade tende a uma certa estabilização, a partir dos 6 meses de idade, considerando condições fisiológicas, né? Mas, como eu falei, na prática clínica, a gente acaba tendo mais acesso à creatinina e a importância de ver os valores mais seriados dela. Bem, passando um pouco a falar sobre o estadiamento, a classificação que a gente usa, né, é a classificação de IRA neonatal do CADIO. E nessa classificação, a gente tem como parâmetros o débito urinário e a creatinina sérica. Então, a gente considera um estágio zero, né, quando a gente não tem variações na creatinina sérica ou tem um aumento inferior a 0,3 miligramas por decilitro, mas ainda está com o débito urinário preservado, ou seja, maior ou igual a 0,5 ml por quilo por hora. Então, isso seria, assim, um estágio pré-desenvolvimento de IRA, né? Um estágio, não, esse neném tem que ser observado, será que ele está em risco? Vamos monitorar melhor, né? Aí a gente já tem um estágio 1, onde a gente tem uma IRA de fato, né? Ainda é uma IRA leve, vamos dizer assim, mas já tem uma IRA. E aí a gente teria um aumento da creatinina até maior ou igual, né, a 0,3 miligramas por decilitro, né? Então a creatinina aumenta de uma forma importante, e ou então, isso em 48 horas, ou então esse aumento da creatinina passa a ser de 1,5 a 1,9 vezes o valor de referência, ou o valor basal, né, da creatinina, isso durante 7 dias. Então, a gente tem esse parâmetro. E o outro parâmetro importante é o débito urinário inferior a meio ml por quilo por hora, num período de 6 a 12 horas. Né? Então, aí a gente já teria uma IRA estágio 1. O estágio 2 é uma progressão disso, né? A creatinina aumenta 2,5 a 2,9 vezes o valor basal, o valor de referência, e o débito urinário fica persistentemente abaixo de meio ml por quilo por hora por um período maior ou igual a 12 horas. E o estágio 3, a creatinina aumenta em 3 vezes o seu valor basal, ou uma creatinina
maior ou igual a 2,5, uma creatinina sérica maior ou igual a 2,5, ou o paciente já recebendo diálise, né? Uma dessas três possibilidades. E o débito urinário, ele fica inferior a 0,3 ml por quilo por hora, por mais que 24 horas, ou anúria por mais do que 12 horas. Né? Então, há uma piora progressiva desses parâmetros, e essa piora é condizente com estágios progressivos de uma IRA, né? Considerando que no estágio 3, esse paciente já teria que estar fazendo alguma terapia de substituição renal. Né? No estágio 2, isso pode ser indicado, depende de caso a caso, mas no estágio 3, com certeza. Bom, aqui um dado interessante, é um artigo recente, onde o autor mostra que a incidência, né, de diferentes estágios de injúria renal aguda, ela varia, né? Então, é mais comum a gente encontrar pacientes no estágio 1 do que nos estágios 2 e 3. Mas, por outro lado, a mortalidade associada à injúria renal aguda, ela fica bem maior nesses estágios mais avançados de injúria renal aguda. Então, aqui mostrando que enquanto a gente tem 7% de IRA estágio 2, a gente tem 28% da mortalidade associada à IRA nesse estágio. E no estágio 3 é pior ainda. A gente tem uma incidência igual, né, de 7%, que é menos da metade do estágio 1, mas tem uma mortalidade que é mais que o dobro do estágio 1, né, uma mortalidade associada à IRA de 46%. Então, mostrando que a detecção de estágios iniciais e abordagem precoce tem uma importância grande e que a gente tem a IRA como um fator de risco de mortalidade muito grande para esses neonatos. Né? Então, é um trabalho recente onde ele compila vários estudos para chegar nesses dados. Né? Então, por exemplo, a presença de IRA estágio 2 aumenta em 4,6 vezes a chance de mortalidade. E a presença de IRA em estágio 3 aumenta de 6,7 vezes a chance de mortalidade. Né? Então, são fatores bem importantes, né, que devem ser considerados. Bem, esse trabalho, né, de 2015, esse autor compilou uma série de estudos sobre IRA neonatal e ele tenta falar primeiro como que eram esse grupo de recém-nascidos e qual que foi a incidência da IRA, né? Então, ele usa critérios diferentes, né? Ele usa o CADIGO neonatal, que é o mais usado, mas usa o AQIM e o RIFLE, que são critérios mais usados para outras faixas pediátricas, né? Como detecção de IRA neonatal. E alguns grupos, ele mostra que o fator, vamos dizer assim, mais importante foi a asfixia perinatal, né? Outros foram pacientes com malformações, como, por exemplo, a hernia diafragmática congênita, submetidos à cirurgia cardíaca, e outros casos foram apenas recém-nascidos de muito baixo peso, né? Mostrando a chance maior desses indivíduos de desenvolver uma IRA. Né? Então, pegando aqui esse grupo de recém-nascidos de muito baixo peso, usando o critério do CADIGO, a gente vê que praticamente 40% deles tiveram IRA, né, nesse trabalho com 455 recém-nascidos. Ao passo que quando a gente pega recém-nascidos quase a termos, né, recém-nascidos próximos do termo e doentes, o percentual foi muito menor, né? Foi de 15,6%, embora o trabalho tenha um N de 58%, mas ambos os parâmetros utilizaram o CADIGO neonatal. E chama atenção também que nos recém-nascidos com extracorpórea, né, ou cirurgia cardíaca, a gente tem um percentual bem elevado de injúria renal aguda, né, 71%, 64%, 62%, né, mostrando que são grupos de realmente alto risco para desenvolver injúria renal aguda. Bem, nesse mesmo estudo, o autor coloca alguns fatores que foram relacionados à injúria renal aguda, né? E chama bastante atenção, eu grifei aqui,
que o Apgar baixo, né, o score de Apgar baixo, seja com 5 minutos ou no primeiro minuto, ou qualquer momento, o score do Apgar baixo, ele está muito relacionado a risco para o desenvolvimento de ira, né? Então, quer dizer, a asfixia perinatal, ela tem uma importância grande no desenvolvimento de ira, né? Claro que outros fatores também, né? Aqui vai falar de hipertensão pulmonar, infecções, exposição a fármacos, né, outros fatores importantes, mas esse da asfixia perinatal, ele chama bastante atenção, por ser um fator de risco bem importante, né? Então, aqueles recém-nascidos que tiveram necessidade de reanimação na sala de parto, que tiveram asfixia, realmente tem um risco muito grande de desenvolverem uma ira no período neonatal. Aqui também, né, outro estudo mais recente, de 2021, onde o autor vai compilar diferentes estudos sobre ira, e aqui ele vai mostrar algumas coisas interessantes, né? Então, nesse primeiro estudo, mostrando que quanto mais baixa a idade gestacional, maior a incidência de ira, né? Então, aquilo que a gente falou, prematuridade mais acentuada tem a ver, né? Então, recém-nascidos com idade menor ou igual a 28 semanas, 45%, contra 14% nos recém-nascidos de 28 a 36 semanas, né? Mostrando 29 a 36 semanas, mostrando uma diferença bem importante, né? De ocorrência de ira, né? Outro fator que mostra que é importante é que tanto a falta de fluidos quanto a sobrecarga hídrica podem ser fatores que levam à ira nos neonatos, né? Então, mostrando que um balanço de fluidos negativo no 7º dia de vida foi um fator de proteção à ocorrência de ira, né? Então, mostrando que isso tem que ser avaliado, né? Quer dizer, não pode dar excesso de fluido nem falta de fluido, tem que ser uma quantidade mais ideal de fluido. Outro fator que um dos estudos comenta, né, é que a administração de teofilina, né, teve algum fator protetor sobre a incidência de ira, embora não mudasse a mortalidade decorrente da ira, né, mas parece que diminuiu um pouco a incidência de ira, né. Esse estudo é uma meta-análise de 2019 que avalia a eficiência da teofilina administrada nos recém-nascidos com asfixia neonatal, né? Tanto que a teofilina é indicada. Esse outro estudo não é um ensaio clínico randomizado, é um estudo retrospectivo, mas que mostra que houve menos ira nos recém-nascidos que receberam cafeína na primeira semana. Embora não seja isso uma recomendação, porque o estudo é um estudo retrospectivo, né? Não é um ensaio clínico, né? Então isso ainda tem dúvida, né? Mas é uma evidência inicial de que vale a pena ser investigado. Esse outro estudo fala que quanto menos droga nefrotóxica, menos ira, que é um consenso, né? Um conceito já bem estabelecido, e nesse último estudo aqui, ele mostra, né, que os recém-nascidos que nasceram com 29 a 32 semanas tiveram, né, mais risco para displasia broncopulmonar e que isso poderia ser um fator de risco para a ira também, né? Então, são vários esses fatores que são mostrados nesses estudos. Bom, alguns fármacos, né, que são usados, às vezes, no período pré-natal e também perinatal, né, podem ter influência aí na ocorrência de ira, né? Então, o uso de aciclovir, né, a gente sabe que ele tem risco, né? Então, ele pode influenciar o ritmo de filtração glomerular, ter ação tóxica sobre as células tubulares renais, né? Então, ele tem uma série de fatores, né, de risco que ele pode causar.
Os inibidores da enzima conversora, eles são também de risco, né? Quer dizer, não estão indicados nessa faixa etária, né? E também nem na gestante. Na gestante, porque eles comprometem a nefrogênese, uma vez que a angiotensina 2 é importante para isso. E no neonato, porque eles reduzem a produção de angiotensina 2 e a angiotensina 2 é importante para manter a filtração glomerular nessa faixa etária. Então, deve-se evitar. Os aminoglicosídeos, né, que teriam uma toxicidade no túbulo proximal, que a gente ainda usa muito, né, ou é muito usado, né, na neonatologia, mas que sabidamente tem esse efeito tóxico nas células tubulares proximais, que pode comprometer. Anfotericina B, que pode reduzir o ritmo de filtração glomerular, causar vasoconstricção, toxicidade no túbulo distal, os anti-inflamatórios não esteroidais, os contrastes, né, os agentes de radiocontraste, que, claro, tem algumas indicações que a gente é obrigada a utilizar, mas lembrar que eles podem ter toxicidade para células tubulares. E a vancomicina também, né, pode ter mecanismos de agressão ao túbulo proximal. Então, são alguns medicamentos só para a gente levantá-los aí como exemplos de fatores de risco. Então, se a gente dividir os fatores de risco pré-natais, a gente teria, né, fatores de risco que aumentam a chance de prematuridade ou de baixo peso ao nascer, e a insuficiência placentária, né, seriam fatores de risco pré-natais. Os fatores de risco perinatais seria a exposição a medicamentos nefrotóxicos, né, que a gente citou ali, complicações do parto, resultando em hipóxia ou asfixia, né, do neonato, né? E os fatores de risco pós-natais, né, alguns são decorrentes do pré-natal, então prematuridade, baixo peso, crescimento intrauterino retardado, né? E, claro, sepse, erros inatos do metabolismo, exposição a substâncias nefrotóxicas, persistência de ducto arterial, terapias extracorpóreas, né? E uma série de processos e procedimentos que podem comprometer essa função renal. Bom, então, em termos etiológicos, a gente divide, né, as causas de injúria renal aguda em causas pré-renais, causas renais e causas pós-renais, né? Ou se quiserem a nomenclatura mais recente, né? Injúrias funcionais, injúrias renais e pós-renais, né? Então, as pré-renais ou causas funcionais são aquelas em que a gente tem coisas que levam à hipovolemia, à redução do débito cardíaco, drogas nefrotóxicas, né, disfunção placentária, aumento da permeabilidade vascular com extravasamento de fluidos e, consequentemente, redução do fluxo sanguíneo renal. Então, isso tudo seriam causas pré-renais. As causas renais, propriamente ditas, injúria ao tecido renal, a gente teria necrose tubular aguda, todas aquelas drogas nefrotóxicas que eu mencionei, os contrastes, né? Então, alguma coisa que agrida diretamente o parênquima renal. Lembrando que, por exemplo, uma hipovolemia, uma hipóxia, pode levar a necrose tubular aguda também, né? Quer dizer, então uma causa funcional pode se tornar uma agressão mais presente no parênquima renal. Em relação às causas pós-renais, seriam principalmente causas obstrutivas. Então, a gente tem as anomalias congênitas dos rins e do trato urinário, especialmente a válvula diurétrica posterior, principalmente quando você tem uma válvula bastante obstrução ao fluxo urinário. Desculpa, pessoal, passou aqui sem querer. Deixa eu voltar. Acho que eu estou indo para frente, só um minutinho. Ups. Voltou. E uma obstrução bilateral da junção ureteropélvica, né? Isso dentro dos cacudos. E dá exemplo também de bola de fundo, né? Que não é tão comum, mas pode causar obstrução. Bom, então, em relação a alterações funcionais, né?
a gente vai ter principalmente a hipovolemia e seus diferentes fatores, né? Às vezes alguma doença cardíaca comprometendo o fluxo sanguíneo renal, o paciente submetido a uma cirurgia com sepse, né? Seriam potenciais agressões funcionais que podem perpetuar numa injúria do tecido renal, né? Então, aí a gente vai ter a necrose tubular aguda, que pode ser causada por drogas, toxinas ou pela própria hipóxia, que começou como uma injúria renal aguda funcional. Lesões vasculares, né, também podem comprometer a perfusão do rim e levar a sua lesão, né, como, por exemplo, trombose renal e outras complicações vasculares. É, substâncias exógenas tóxicas, né, ou endógenas, uma síndrome de lise tumoral, nefropatia por ácido úrico ou por substâncias exógenas, drogas, enfim. Então, a gente tem uma série de possibilidades, né? E as causas pós-renais seriam principalmente as malformações obstrutivas, ou no rim único, ou então bilaterais, ou a válvula de uretra posterior, como eu havia mencionado. Bem, em relação à fisiopatologia, né, e o papel aí da prematuridade, né, então a gente sabe, né, que vários fatores que podem levar a crescimento intrauterino retardado, eles vão comprometer a nefrogênese, né? Então, medicamentos usados no período pré-natal, o próprio glicocorticoide, que tem que ser usado para amadurecer o pulmão, ele compromete a nefrogênese, né? Então, vamos dizer assim, é uma coisa que tem que usar, mas que tem que saber que tem essa consequência. Então, isso tudo pode comprometer na vida intrauterina. Aí vamos dizer que nasce o recém-nascido prematuro. Então, quais são os problemas na vida extrauterina? Então, tanto a hipóxia quanto a hiperóxia podem comprometer esse rim imaturo e comprometer, então, a nefrogênese. Medicamentos tóxicos, às vezes antibióticos, por causa de uma sepse que esse neném está usando, né? Então, isso tudo faz com que ele não desenvolva um número adequado de néfrons e acabe, ou então acabe apresentando toxicidade tubular e glomerular e disfunção renal, né? Então, esse recém-nascido com restrição do crescimento intrauterino, que nasce prematuro, que é exposto a uma série de riscos, ele tem na idade adulta uma vulnerabilidade maior a desenvolver problemas renais, né? Então, isso já é uma coisa bem estabelecida. E, na verdade, assim, existem, claro, alguns fatores que são genéticos, né, que estão relacionados aí à prematuridade, tudo, mas independente de qual seja a causa, né, desse parto prematuro, a gente vai ter um menor número de néfrons. E esse menor número de néfrons vai ter uma série de consequências fisiopatológicas importantes. Então, a microvasculatura vai ter alterada sua forma e função. Então, nesses pacientes, a gente vai ter disfunção endotelial, com maior resistência vascular, maior sensibilidade a vasoconstrictores, maior sensibilidade ao sal, diminuição da elasticidade dos vasos, né, que ficam menos flexíveis, né? Então, isso tudo predispondo à possibilidade de hipertensão arterial. Outro fator que nós vamos ter nesses pacientes é uma tendência maior a desenvolver resistência insulínica e síndrome metabólica, né? Então, uma maior chance de desenvolvimento de obesidade, que vai piorar ainda mais a hipertensão. E a hipertensão sistêmica, em cima de um número de néfrons menor, certamente vai contribuir para uma hipertensão glomerular, porque esses néfrons têm que hiperfiltrar para poder fazer uma função adequada, e essa hiperfiltração progressiva leva à proteinúria, que vai levar à fibrose, né, do parênquima renal, a uma doença renal crônica progressiva. Então, realmente é um mecanismo de ciclo vicioso, de risco, e que quanto mais prematuro for o paciente, mais risco a gente tem de todas essas complicações que a gente está mencionando aí. E algumas delas nem tem muito como evitar, né? Porque vão ser coisas já
pré-estabelecidas, mas pelo menos tentar controlá-las da melhor forma possível e postergá-las, né? Bom, em relação, então, ao que eu estava falando, né, da perfusão do rim, ela depende dessas duas substâncias, muito, nesse período neonatal, das prostaglandinas, que causam vasodilatação da arteríola aferente, e da angiotensina 2, que causa vasoconstricção da eferente. Então, você força a filtração. Isso, em condições fisiológicas, está ótimo. O grande problema é quando você tem poucos néfrons, e isso acontece de uma forma exacerbada, porque aí acaba culminando no que a gente chama de hiperfiltração glomerular, quer dizer, vai além da conta. E essa hiperfiltração glomerular acaba lesando o parênquima renal. Então, um mecanismo que era para manter um certo ritmo de filtração glomerular, quando muito excessivo, muitas vezes porque você tem poucos néfrons recebendo esse estímulo, acaba por lesar mais ainda esse parênquima renal, né, e perpetuar esse ciclo vicioso que eu comentei aqui, de hiperfiltração glomerular, proteinúria e esclerose do parênquima renal, fibrose renal. Bom, outro fator importante, né, dando um exemplo aqui numa questão da hipóxia, né, então aqui a gente teria uma isquemia que vai comprometer a oxigenação das células tubulares renais. Então, num primeiro momento, essas células tubulares vão sofrer lesões. Se essa lesão for corrigida, né, esse recém-nascido tiver a perfusão renal restaurada, tiver a oxigenação restaurada, isso vai parar e regenerar. Porém, se essa hipóxia persiste, a gente começa a ter uma lesão mais definitiva, né? Uma mudança dessas células tubulares renais que perdem a sua função. Se houver recuperação, as células tubulares renais voltam a ter função. Mas se não houver essa recuperação, a gente pode ter uma perda definitiva de algumas dessas células, né? Então, o ideal é que a gente consiga tratar nessas fases iniciais, de iniciação ou no máximo de extensão, porque se a gente começar a tratar em fases mais precoces, a gente pode ter perda de uma perda mais definitiva de algumas dessas células tubulares renais e um comprometimento mais crônico da função renal. Então, é sabido que uma injúria renal aguda, seja ela no período neonatal ou na infância, ela é um fator de risco para doença renal crônica. E no período neonatal é pior ainda, né? Na medida que a gente ainda pode ter um número menor de néfrons e outros comprometimentos associados à prematuridade, baixo peso, por exemplo. Bem, então, em relação à isquemia renal, né, a gente vai ter alguns fatores importantes. A gente vai ter que a isquemia renal vai comprometer, então, né, os vasos e, consequentemente, vai levar a uma injúria endotelial e essa injúria endotelial vai reduzir a produção de óxido nítrico, aumentar a produção de endotelina e prostaglandinas, o que leva a reduzir a produção de prostaglandina, né? Então reduz duas substâncias vasodilatadoras e aumenta uma substância vasoconstrictora, levando à redução do ritmo de filtração glomerular. Além disso, essa isquemia renal, ela vai aumentar o cálcio nas arteríolas aferentes dos glomérulos, o que faz com que elas fiquem mais sensíveis à vasoconstricção. Então, a arteríola aferente, né, que é aquela arteríola que chega no glomérulo, ela passa a ter mais vasoconstricção. Então, consequentemente, se acentua mais ainda a redução do fluxo sanguíneo renal. Outro fator também que a gente tem na isquemia renal é a liberação de mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios também vão comprometer o ritmo de filtração glomerular. Bem, um fator importante que vale a pena a gente comentar é que a gente pode ter, né, a recuperação das células tubulares por dois mecanismos: o mecanismo de reparo e o mecanismo de regeneração. No mecanismo de reparo, a célula ainda não sofreu diferenciação em outra célula e ela volta a ter função
mais rapidamente. Já na regeneração, essa célula se diferenciou em outra célula e é necessário que haja proliferação e algumas mudanças nesse processo. Agora, isso só vai acontecer se a lesão na célula for subletal. Se for uma lesão letal na célula tubular, ela não vai sofrer nem reparo nem regeneração. Então, é importante que a gente faça o diagnóstico ainda quando não há uma letalidade, quer dizer, uma perda daquela célula, onde a gente tem uma disfunção, mas ainda sem uma necrose, né, propriamente dita daquela célula. Bem, como eu havia dito da isquemia em relação aos vasos, né, a gente tem também a lesão tubular decorrente da isquemia. Então, a questão é a seguinte, né, a gente tem que tentar evitar que haja uma letalidade da célula tubular, porque se houver apoptose ou necrose da célula tubular, não tem como reverter o RFG. Já se a lesão for subletal e a gente tratar adequadamente a causa, né, os fatores de risco, a gente consegue ter regeneração ou reparo daquelas células e não ter uma redução acentuada do ritmo de filtração glomerular. Então, é bem importante, né, que a gente tente intervir, né, o mais precocemente possível, né, restaurando o fluxo sanguíneo renal, diminuindo os processos inflamatórios e evitando que haja essa letalidade das células tubulares, né? Porque na medida em que aumentam substâncias inflamatórias, diminui mais ainda o fluxo sanguíneo renal, a gente acaba tendo uma perda, né, dessas células e uma perda que vai ser irreversível, vai progredir para a fibrose tubulo-intersticial e para uma progressão para a doença renal crônica. Bem, então, gente, isso um pouco da fisiopatologia. Em relação ao diagnóstico, né, que fatores que a gente deve considerar? Então, sempre a idade gestacional, o pessoal pré-natal, porque eventualmente o paciente pode ter alguma malformação, né, detectada, drogas usadas pela mãe, condições de nascimento, algum evento que aconteceu no pós-natal, isso tudo tem que ser avaliado. O exame físico, né, pesar esse neném de forma seriada, avaliar a volemia, sinais vitais, como eu falei, a volemia a gente tem que manter equilibrada, sem excesso, sem falta, né? Parâmetros básicos como balanço hídrico, medir eletrólitos, avaliar a fração excretada de sódio, pode ajudar a estabelecer uma diferenciação, né, entre uma lesão funcional, que a gente chama de pré-renal, ou uma lesão renal extrínseca, né, no caso da pós-renal, os exames de imagem também podem ajudar a estabelecer esse diagnóstico. Então, aqui mostrando um pouco sobre os critérios, né, para a gente fazer o diagnóstico do que a gente chama de angina renal, né? Então, os pacientes com risco moderado de ser admitidos em UTI são aqueles que a creatinina sérica dobrou, ou o clearance de creatinina reduziu mais que 50%, e ele está com sobrecarga hídrica maior que 15%. Né? Então, seriam pacientes que estão em risco, né, para moderado para ser admitido em UTI. Os de alto risco são aqueles que estão com uma essência cardíaca descompensada, né? E aí a gente vai ter o quê? Um aumento da creatinina também mais acentuado, uma redução do clearance mais acentuada e também sobrecarga hídrica, né? E os com risco muito elevado, eles vão estar em ventilação mecânica, qualquer aumento de creatinina sérica, uma redução do clearance maior que 25%, e uma sobrecarga hídrica não precisa ser tão grave para poder eles terem que ser admitidos aí numa unidade de terapia intensiva. Bom, para diferenciar um pouco a ira pré-renal, a renal parenquimatose e a pós-renal.
né? Então, o que acontece? Na pré-renal, a gente ainda tem preservadas algumas funções tubulares, porque não teve necrose tubular. Então, a gente tem a capacidade da osmolaridade urinária se elevar, do sódio urinário é, é, reduzir para reabsorção aumentada de sódio e cloro, uma fração de excreção de sódio baixa, né? Então, isso tudo vai acontecer. Já na ira renal, a gente perde essas propriedades de conservação de sal e água, retenção hidrossalina. Então, a osmolaridade urinária não sobe mais, o sódio urinário fica persistentemente alto, porque os túbulos não conseguem reabsorvê-lo, nem sódio nem cloro, e a fração de excreção de sódio fica mais elevada, né? Então, se a gente puser comparar esses parâmetros, né, a gente consegue diferenciar uma ira pré-renal de uma ira funcional, né, ou uma ira funcional pré-renal de uma ira renal parenquimatosa. Bem, em relação a marcadores, né, para fazer esse diagnóstico, alguns estudos têm mostrado que a cistatina C sérica ela pode ser útil, né, para o diagnóstico de ira neonatal, né? Então, alguns estudos têm mostrado que ela parece ser mais útil do que a creatinina. Então, esses estudos mostram que acima de determinados valores, a cistatina C tem uma capacidade de diagnóstico de ira que é bem razoável, né? Com uma área sobre a curva ROC de 0,88, né? Então, com uma boa sensibilidade e especificidade para detecção de ira no período neonatal. Então, uma perspectiva aí de um marcador que não é tão difícil de ser encontrado na prática clínica. Bom, então, do diagnóstico, um pouco que eu queria comentar seria isso. E agora, para finalizar, né, vamos falar um pouco do tratamento, que por incrível que pareça é o que a gente tem menos coisa diferente para falar, né? Então, o tratamento vai ser baseado em medidas de suporte, peso seriado, balanço hídrico, evitar substâncias nefrotóxicas, monitorar nível sérico de fármaco, buscar uma estabilidade hemodinâmica ao máximo, corrigir hipovolemia, evitar sobrecarga hídrica, né? Então, lembrar que tanto a hipo quanto a hipervolemia são deletérias, então a gente tem que tentar manter o recém-nascido o mais normovolêmico possível, monitorar eletrólitos séricos, né? Então, isso tudo vai ser importante da gente fazer, né? Controlar bem essa questão do volume e dos eletrólitos, né? E evitar substâncias nefrotóxicas, isso tudo vai ser de grande importância. Bom, claro, né, que conforme o estágio, né, da lesão renal aguda, a gente vai ser mais ou menos invasivo para abordar, né, o paciente, né, tanto neonato quanto a criança maior, né? Então, o paciente com risco elevado, a gente vai basicamente tirar agente nefrotóxico, tentar manter uma volemia adequada, avaliar se vale a pena alguma monitoração hemodinâmica mais invasiva, monitorar o débito urinário e a creatinina, evitar distúrbios metabólicos, enfim, evitar o uso de exame contrastado, quer dizer, vai tentar evitar tudo que é risco e manter a condição fisiológica melhor possível, né? No estágio 1, a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica não invasiva, né? Sódio urinário, creatinina, cistatina se houver, né? Quer dizer, então, dosagens em sangue e urina, osmolaridade, idem para o estágio 2, e no estágio 3, como eu falei, a gente tem que considerar, né, a indicação da terapia de substituição renal, a ida para UTI, enfim. Aí, claro que ajustar a dose de medicamentos, aí a gente já vai ter que estabelecer medidas mais invasivas, considerando a necessidade muito grande que esse paciente vai ter de diálise. Bom, em relação, então, a alguns fármacos, né, a gente fazer alguns comentários aqui. A teofilina, em dose única para recém-nascido com asfixia, né, com risco de ira, já é uma recomendação.
né? Então, baseado naquela meta-análise, né, se não me engano, de 2018, ela já é recomendada. A cafeína parece ter efeitos benéficos, mas não tem recomendação, porque não tem estudo randomizado ainda. Diurético de alça não muda a história natural e pode ter efeito tóxico. Então, assim, a gente pode usar no máximo para tentar ajustar a volemia, mas não dá para ficar insistindo no uso de diurético de alça. Se for um paciente que não responde ao diurético, tem que instalar diálise mesmo para remover volume, né? Se for um paciente anúrico, sem resposta, não tem como ficar insistindo em dar diurético contínuo, essas coisas. Dopamina em baixas doses não tem efeito benéfico e tem efeito colateral. Então, é uma coisa que os estudos não mostraram vantagens. O fenoldopan, que, né, seria um análogo aí da dopamina, né, uma substância semelhante à dopamina, ele tem alguma evidência de reduzir a incidência de ira após cirurgia cardíaca, melhorando um pouco a perfusão do rim. Só que ele não reduz a necessidade de terapia de substituição renal e nem mortalidade. Então, não é uma recomendação precisa do seu uso. A terapia de substituição renal, ela está indicada para quando tem sobrecarga hídrica, acidose refratária, uremia, anormalidades eletrolíticas, incapacidade de fornecer suporte nutricional. Então, realmente, ela tem uma indicação bem ampla aí e é importante não esperar demais para instituí-la, né? Porque isso pode acarretar em complicações irreversíveis e uma doença renal crônica para aquele paciente, né? Então, acho que era isso que eu queria dizer. Eu agradeço a atenção de todos, estou às ordens para responder alguma pergunta que vocês queiram fazer.